se atravessa. E principalmente aonde que a gente sente algum entrave com relação ao processo que o objetivo é que vá andando, que vá, né, avançando, e que às vezes, muitas vezes, a gente sabe que não transcorre com essa direção sempre para frente, né? Então a ideia é que com esses 4 encontros a gente vá podendo aos poucos se dar cada vez mais conta do que são esses pontos, né? E conseguir, tomando consciência deles, desvendando o que pegou ali naquele momento do processo de escrita, que a gente possa então seguir adiante nesse processo que vai levar semanas e meses quando a gente está ocupado em escrever um determinado trabalho. Então, a ideia seria de começar falando da questão da escrita como uma exigência na nossa formação, né? A gente tem vários trabalhos para escrever ao longo da formação analítica, depois, em outros momentos, quando a gente vai passando de uma categoria para outra, nas instituições que a gente faz parte, e são trabalhos exigidos, né? Alguns institutos, algumas sociedades têm liberdade de prazo de entrega, né? Quem está na formação, ou mesmo depois quem terminou a formação para passar de uma categoria para outra, não tem sempre uma exigência de que seja entregue naquele tempo, naquele semestre, naquele ano, mas os trabalhos são exigidos para terminar cada etapa do nosso processo de nos tornarmos psicanalistas, né? E essa é uma briga que muitas vezes a gente coloca assim, com isso que é da exigência curricular, né? Então, talvez um primeiro ponto seja a gente ir fazendo as pazes com isso que é da exigência externa, de uma exigência dentro de um currículo, para que a gente possa usar, inclusive, essa demanda externa, essa obrigatoriedade da escrita, a data de entrega, o prazo para escrever os objetivos do trabalho, as normas, o número de páginas, para que a gente possa ir usando cada um desses delimitadores que não foram colocados por nós, mas que a gente possa usar isso que é do externo para que cause um efeito internamente de balizador, de organizador, né? A gente sabe que o aparelho psíquico ele vai se formando e vai se complexizando muito para dar conta disso que vem de algum lugar. Vem como estímulo externo, mas vem como um estímulo interno, a partir das pulsões, mas que o aparelho psíquico se forma para ir dando conta, dando norte, dando andamento, dando uma direção para isso que vem, né? Então, seria um pouco fazer esse jogo com isso que é da exigência das instituições, né? Para que a gente utilize isso, como eu falei, da demanda externa, como alguma coisa que me bota no exercício da escrita, na atividade do escrever, e que me dá um parâmetro por onde ir. Então, eu vou definir um tema, definir um foco, escolher um paciente, saber que naquele momento aquele trabalho tem tal formato, é uma ficha de leitura, é um relatório de supervisão, é um teórico clínico, e isso vai me ajudando a me organizar para um processo que é muito subjetivo, né? Então, eu acho que na medida em que a gente puder fazer, como eu disse, as pazes com isso que são esses determinantes externos de alguém que tem autoridade de definir quais são esses parâmetros e essas exigências, a gente usa isso a nosso favor, né? Então, ao invés de firmar essa briga que a gente vê, essa agitação que a gente vê nos institutos, nos semestres, nos anos, nos períodos de entrega de trabalho, a gente vai usar isso a favor da nossa produção. E aí a gente também consegue ir mudando o caráter disso que é uma tarefa a cumprir, que eu acho que eu já comentava isso um pouco no nosso primeiro encontro, e a gente passa a escrever, claro que, por um lado, para cumprir mesmo, porque é uma exigência, a gente tem que fazer esses trabalhos,
mas a gente passa disso, que é só o cumprimento da tarefa, para utilizar a escrita como um recurso pessoal para nós, né? Para o nosso, para a nossa formação enquanto psicanalista. E isso também vai mudando o tipo, a qualidade da relação que a gente estabelece com o processo de escrita. A gente não vai mais ter que escrever porque tem que entregar. A gente vai aproveitar que a gente tem que escrever para usar a escrita como um processo que vai nos oferecer uma série de benefícios, vantagens, funções para o nosso, como eu falei, para a nossa formação enquanto ofício de psicanalista. Bom, a primeira dela eu acho que é honrar a herança dos escritos psicanalíticos, né? Porque a gente estuda, né? Os nossos seminários são praticamente todos baseados, fora os seminários clínicos, mas baseados no material de quem já escreveu, né? Desde Freud, desde os grandes pensadores e escritores da psicanálise, até todos os outros autores que seguiram escrevendo, a gente tem esse material estudado, escrito e publicado disponível para a gente, né? Então, se a gente aprende a teoria, aprende os conteúdos, os conceitos, toda essa construção teórica do que vai nos embasar depois para a prática, para a escuta psicanalítica, a gente poderia, então, também com a nossa escrita, honrar essa herança de registrar por escrito e podendo ser compartilhada todo o saber que então todos esses outros antecessores, né, desde Freud até quem os autores mais atuais que a gente segue lendo até hoje, de fazer então uma retribuição disso, que é onde a gente se apoia para o conhecimento teórico, né? Esse conhecimento teórico que é um dos pilares do tripé, né? Pensando na análise, na supervisão e no estudo teórico, a gente se baseia no que foi publicado, então a gente, podendo se ver como um autor que continua escrevendo e refletindo a partir da própria escrita, toda a conceituação que nos serve de base, é uma forma da gente fazer alguma retribuição disso que a gente recebeu, né? Dessa forma, a gente também passa de uma postura mais receptiva para uma postura mais ativa, de que, claro, evidentemente, a gente, desde a nossa constituição inicial, a gente, o processo se dá assim, né? A gente, via identificação primária, a gente recebe aquilo que é projetado, dado para nós pelos objetos, mas na medida em que o desenvolvimento vai prosseguindo, a gente vai tomando como modelos de forma mais escolhida, mais madura, com mais recursos, que modelos a gente então quer seguir. E desde uma identificação secundária, a gente pode escolher o que que a gente quer pensar, ser, escolher, fazer, ter como características, como traços. Enfim, a gente vai poder fazer uma apropriação daquilo que no processamento mais primário foi simplesmente colocado em nós. Quando a gente está se formando analista, então é claro que o ponto de partida vai ser o modelo do psicanalista, dos supervisores, dos coordenadores de seminário e também dos autores publicados. Mas quando a gente passa de uma postura só de receber e de absorver esse saber que é dado pelos autores, e a gente se transforma num produtor de saber em cada trabalho, por menor que seja, que a gente esteja escrevendo, a gente já não está só nessa postura de engolir, a gente está numa postura de receber, processar e produzir. Então, a gente toma um lugar mais ativo no que vai sendo
a recepção, então, de todo o aprendizado, mas também toda a manufatura, eu acho que é essa palavra, que a gente, né, o que a gente vai fazer com essa matéria-prima, com esses estudos e teorias e conceitos e ideias e revisões e ampliações que a gente tem contato. Então, a gente vai sendo mais autor do nosso processo em paralelo a seguir, então, tendo, né, essas fontes de onde a gente segue bebendo. Mas a gente não vai estar só nesse lugar, a gente também vai estar no lugar de um leitor que pensa e, portanto, pode produzir uma escrita. E aí, bom, uma outra questão nesse movimento de ler, mas também escrever, a gente vai saindo de várias formas de uma posição mais solitária, que é muito própria para quem trabalha na clínica psicanalítica, que é o trabalho a dois ou a três, ou enfim, com famílias, mas sempre num núcleo menor e de maior privacidade ou de total privacidade, né? Então, no momento em que a gente está escutando um paciente, somos nós dois, né? Sendo que a gente está num lugar de muito mais solidão, porque o paciente está ali compartilhando com a gente, enfim, pensamentos, ideias, sentimentos, angústias, temores, fantasias, desejos, e a gente está na escuta, né? A gente está ali com as nossas próprias questões. Quanto mais absorvido na escuta e não tanto com as nossas questões que vão ter o seu próprio espaço de serem compartilhadas com alguém, mas a gente está num lugar muito mais solitário que o analisando que tem a nós, né? A gente está ali tendo que abdicar da gente mesmo para se emprestar enquanto objeto de transferência para o analisando. Então, essa posição de solidão, de privacidade, de confidencialidade, de estar ali à solta, mesmo que cheio de objetos internos e objetos de identificação e carga de estudo, de textos e de saberes, enfim, todas essas funções que a gente sabe que nos acompanham, mas a gente está ali num estado de muita solidão, né? Solidão no sentido de estar sozinho, mesmo que povoado de inúmeros objetos e questões. Mas quando a gente então sai desse lugar e compartilha, primeiro no papel e depois para um público que vai ser então leitores, pessoas que vão escutar, pessoas que vão nos ler ou que vão assistir a apresentação do nosso texto, do nosso trabalho, a gente já está podendo dividir com alguém aquilo que a gente falava também na outra vez, assim, que é as questões que a gente vive e tem que dar conta na hora, e às vezes dá, e às vezes não dá, muitas vezes na clínica psicanalítica a gente não dá, mas tem que se virar com os recursos que a gente tem até ali. E na partilha disso que nos acontece, a gente vai podendo dividir com colegas, com pessoas do nosso grupo de iguais, nos seminários, nos grupos em que a gente compartilha esse material, o que a gente viveu e poder descobrir que outros viveram também, né? Então, a gente vai apresentar uma situação clínica e toda a reflexão que a gente faz a partir dela, e nesse compartilhamento a gente oferece isso que é da nossa clínica privada, da nossa vivência privada, e dá chance para que outras pessoas se sintam acompanhadas e dá chance para que a gente se descubra tendo vivido ou estando vivendo a mesma coisa que outros analistas em formação ou analistas já formados, né? Então, esse momento de sair do privado e publicizar, né? E nessa publicização, além de se dar a conhecer, a gente poder encontrar os pares, né? Então, isso é uma coisa que a escrita nos oferece
e de forma diferente do que na fala, porque a gente faz isso de certa forma quando a gente está nos seminários ou nos grupos de estudos ou nas atividades científicas em que a gente fala com as pessoas, né? A gente troca verbalmente com as pessoas, mas a escrita tem um diferencial em vários níveis, assim, primeiro porque o processo de escrever um trabalho é muito mais demorado do que aquilo que eu pensei quando eu estou num grupo e eu falo, né? Para apresentar aquilo que eu escrevi, eu passei dias, semanas e meses em cima daquilo que eu vou apresentar no papel. E a fala não, a fala é mais imediata, a gente pensa e fala, ou pensa, reflete e fala. Então, a escrita teve todo um amadurecimento em função do tempo que a gente se debruça nela, que a fala não tem. Então, a escrita é um processo muito mais sofisticado do que a fala nesse sentido de compartilhar com o outro, né? E, evidentemente, que a fala, né, a gente tomando a análise como a cura pela fala, é claro que a gente sabe da importância de botar em voz alta aquelas coisas que enquanto estão no plano do pensamento ou das ideias, tem um registro completamente diferente. Então, não é, evidentemente, botar a fala num lugar menos especial, mas para dizer que a escrita tem um outro lugar que, a meu ver, é muito diferenciado, né? Então, acho que é outra coisa para a gente saber desse valor que é específico da escrita, né? Uma outra questão dessas posições, assim, de quando a gente está no consultório ou quando a gente publiciza, principalmente quando é pela escrita, que dá um formato muito mais consistente do meu pensamento, porque a fala é como eu disse, eu pensei e falei uma ideia. Na escrita, pelo tamanho de um trabalho, seja ele de 5 páginas, de 15 páginas, de 30 páginas, eu tenho ali todo o desenvolvimento do meu pensamento, das ideias que eu fui elaborando, apresentando, costurando, linkando com autores, a compreensão do caso que eu estou trabalhando e tal. Então, é toda uma linha de pensamento que vai de forma mais completa para quem está me assistindo ou para quem está me lendo, né? Então, é uma saída de um lugar, como a gente falava na outra vez, das questões narcísicas, também essa saída do privado para o público é uma retirada do narcisismo para o encontro com o objeto e que a gente sabe também, desde o desenvolvimento primitivo, quanto isso é importante, quanto é um marco, um salto quantitativo, qualitativo na possibilidade de se desenvolver psiquicamente nos primeiros tempos da formação do eu, do psiquismo e do mundo de relações com os objetos, né? Então, essa poder sair desse lugar em que a gente está ali sendo escutado, né, estando na presença de um analisando que está numa relação certamente de assimetria, a gente se aventurar na escrita também é poder renunciar a esse lugar que é um lugar de uma certa proteção, porque ali somos nós e o analisando, e a gente poder se expor nesse encontro com o objeto, que sempre vai ser um exercício de exposição, né? Como a gente falava na outra vez, que é um exercício de exposição para bem e para mal, né? A gente, no encontro com esse outro que pensa diferente de nós, a gente vai encontrar reconhecimento, mas também questionamento, a gente vai encontrar concordância, mas a gente também vai encontrar as diferenças e as discordâncias. Então, poder se arriscar nesse encontro, que é um encontro que eu não sei como vai ser, e eu só vou saber na medida em que o encontro estiver acontecendo, também é um exercício de poder sair do conforto narcísico para se aventurar numa coisa que a gente não sabe, né?
E esse encontro com o que a gente não sabe, eu acho que é uma outra função valiosa que a escrita promove, assim, que na medida em que a gente escreve, mesmo que a gente saiba que tema a gente está trabalhando, qual é o foco, qual é o analisando, qual é o ponto específico que eu vou trabalhar, mesmo sabendo disso, a ideia da escrita psicanalítica é que a gente saiba por que caminhos a gente quer percorrer determinada questão. Mas a gente só vai sabendo como vai ser esse caminho na medida em que a gente está passo por passo seguindo nessa direção, sabendo que a gente tem uma ideia de que vai chegar em algum lugar, só que a gente não tem certeza que o ponto de chegada vai ser no lugar X, porque se eu escrevo sobre aquilo que eu já sei, a meu ver, a gente não precisa descrever, né? Porque isso é daquilo que eu falava, de uma escrita mais descritiva, mais controlada, que não encontra ressonância na psicanálise, né? A psicanálise trata dessas questões mais subjetivas, do inconsciente do analisando, das questões que não têm uma materialidade, que não são observáveis, e então a escrita dificilmente na psicanálise não nos surpreende, a não ser, claro, que a gente esteja escrevendo de uma forma que a gente vai enquadrando a psicanálise, o analisando e o inconsciente, as dinâmicas e o funcionamento em padrões que não são da psicanálise. Claro, daí a gente vai estar escrevendo um trabalho, a gente vai entregar esse trabalho, mas eu não consideraria um trabalho psicanalítico, porque eu acho que o escrito psicanalítico ele precisaria se aproximar do processo de análise, do nosso analisando e do nosso mesmo, né? Que é a gente vai para uma sessão, seja como analisando, como analista, sem saber como é que vai ser aquela sessão, né? Mesmo quando a gente vai para a nossa sessão de análise com um assunto escolhido, planejado, porque aconteceu uns dias atrás, a gente não sabe como é que vai ser a segunda fala, terceiro, meio da sessão e o final da sessão. Então a gente entra e aí a gente vê o que, que vai acontecer lá, que é a orientação que o Freud toma, então, daquele escrito que vocês devem ter recebido, né? E que é um pouco a ideia do exercício do primeiro encontro, né? Que cada um se deixasse levar, né? Como o Borne recomenda, então, pelo que vier na cabeça, né? Então, o Freud toma aquele finalzinho do livreto do Borne para fazer a recomendação da regra da associação livre, e é o que a gente repete até hoje para os nossos analisandos, né? Vai falando o que te ocorrer, né? Tudo que tu pensar vai ser importante para nós, né? E começa por onde tu quiser, fala o que te vier na cabeça. Então, a escrita, não só nos seus inícios, porque eu acho que essa uma receitinha assim que funciona bem para inícios de escrita, que a gente vai simplesmente escrevendo, mas ela fala também de uma postura em todo o processo de escrita, de que a gente se deixe levar também por aquilo que a gente vai construindo no texto e que na medida em que a gente vai construindo, a gente vai vendo onde vai dar, por que caminhos vai, que rotas que seguem, que rotas que se abrem, né? Então, essa possibilidade de a gente criar alguma coisa nova, de a gente tanto ser agente dessa criação, mas a gente também se permitir ser sujeito disso que brota de novo, isso é um exercício interessante da gente fazer enquanto a gente está na escrita. E que, claro, que não é um exercício fácil, né? Porque o fácil é o que a gente já sabe, né? O que a gente já tem ali vias já traçadas, né? O que Freud fala lá do projeto, quando a gente já tem
as vias facilitadas, isso é o caminho fácil, né? Uma facilitação que já está aberta na mata, que já está aberta no aparelho psíquico e que a gente vai por ali porque já foi trilhado. Só que daí a gente chega no mesmo lugar, né? Quando ele fala da compulsão à repetição, é essa via que a gente pega sempre a mesma porque já está conhecida. A ideia da escrita psicanalítica é que a gente vá abrindo vias de facilitação mais complexas e mais numerosas. Então, a gente pode se aventurar, se abandonar nesse processo em que a gente é o autor, porque é a gente que está escrevendo, mas de alguma forma a gente acaba sendo tomado de surpresa por essa escrita que, quando vai para o papel, ela quase que toma uma vida própria. Porque a gente escreve, dali um pouco já não sabe mais como é que escreveu. Ou a gente faz uma costura com o autor que veio redondinho e que depois a gente vê que fez muito sentido. Ou a gente pega um autor que vai nos levar por um outro caminho que, quando a gente casou com o caso clínico que a gente está tomando, nos deu uma ideia que a gente não tinha pensado antes. Então, a gente pode se surpreender, e o ideal seria que a gente se surpreendesse com o que vai surgindo na escrita, né? E que não vai acontecer de outro jeito. Porque é claro que na fala de uma análise, ou quando a gente está discutindo num seminário, ou na supervisão, nessa conversa da supervisão com um outro presente, claro que a gente vai ter novas ideias, descobertas e criações, mas a escrita nos oferta isso de uma forma muito consistente, pelo, como eu disse, todo o tempo que a gente está debruçado e por todos os autores e casos e folha que a gente vai se relacionando, né? Isso a gente vai falar um pouco mais no terceiro encontro, quando a gente falar dessa relação com os autores, mas só para dizer, assim, do complexo que é a escrita e que vai nos oferecendo passo a passo essa possibilidade da descoberta de uma coisa nova, de uma coisa inédita que a gente ainda não tinha pensado. Bom, uma outra função que a escrita nos oferece, que é dar figurabilidade para aquilo que é do intangível, do insondável, daquilo que não tem forma, do que é abstrato, do que a gente não pega, né? Justamente porque é subjetivo, que é não só as questões que o analisando nos traz, aquilo que ele pensa, sente, sofre, verbaliza, o que ele não verbaliza, o que aparece no corpo, o que a gente observa, o que a gente escuta, o que a gente intui, mas também aquilo que é da nossa percepção, das nossas sensações, do que se atravessa no nosso próprio psiquismo, né? Então, seja do analisando, seja da gente, a matéria-prima da escrita, ela é dessa ordem, daquilo que não tem forma ou daquilo que tem um registro que só vai ganhar narrativa no momento em que a gente escrever, né? Então, é uma função, é um ganho que a gente tem pela escrita de poder dar essa materialidade e é uma construção, seja reconstrução, mas muito uma construção de um sentido que vai nos permitir apreender de outra forma. Porque é isso também, né, que eu acho que esse paralelo que eu vou fazendo o tempo todo, assim, é também uma coisa importante para a gente ir lembrando da escrita, porque aí aproxima a escrita da nossa escuta psicanalítica, que é uma coisa que a gente está mais acostumado a ter como nossa, a ter como nosso ofício, a ter como aquilo que a gente faz todos os dias. E que, quando a gente senta para escrever, parece uma coisa que não tem conexão nenhuma, assim, e por isso, às vezes, a gente tem
enfim, a gente se dispõe na escuta dos analisandos todos os dias da semana, e quando a gente tem que escrever um trabalho, isso é um estorvo, isso é um drama, é um sofrimento, um encargo, é um peso, é uma tortura. Então, eu acho que essas aproximações que a gente vai fazendo do processo de escrita com o processo da escuta, o processo de ser analista, é importante para a gente aproximar esses dois momentos, né? Então, quando a gente pensa que na escuta do sofrimento do outro, dos conflitos do analisando, a gente está convidando ele a botar em palavras aquilo que é do sonho, do pensamento, dos devaneios ou do sintoma, daquilo que se apresenta, a gente está propondo essa transformação de uma coisa que é absolutamente subjetiva para uma coisa que, quando se fala, ganha uma materialidade para fora de nós, né? Então, o texto também é isso, é essa superfície que é concreta, que a gente vai colocar um material que aí a gente olha desde fora, né? Então, aquilo que povoava meus pensamentos, né? Meu raciocínio, minhas análises, minhas sínteses, enfim, aquilo, quando vai para o papel, se separa de mim. Então, eu ganho aquela mesma atividade que eu falava antes, eu saio disso de estar cheio de coisas para ser agente, ser ativo nesse material em que eu formatei, materializei e que eu tenho uma outra ação, né? Eu posso pegar, eu posso segurar, eu posso reler, eu posso revisitar, posso reformular. Então, também nesse sentido, é uma mudança da passividade para a atividade daquilo que eu consigo ter nas minhas mãos. E aí dá um outro processamento, né? E a questão do processamento, que eu acho que é uma das maiores funções da escrita, né? Que é, na medida em que a gente vai, então, podendo dar essa materialidade, essa exterioridade, que a gente consegue ir colocando para fora e ir elaborando cada vez mais na escrita, porque a escrita a gente vai voltar nela várias e várias e várias vezes, a gente vai podendo elaborar, né? Na medida em que a gente dá narrativa, que a gente bota palavras naquilo que era coisa, sensação, emoção, afeto, vivência, experiência, a gente consegue, então, finalmente elaborar, né? Quando Freud fala de... agora me fugiu... Eu estava no escrever... me ajudem. Repetir, elaborar, qual é o primeiro? Recordar, repetir e elaborar. Recordar. Elaborar, dando tilt. Mas é isso, recordar, repetir, elaborar, né? Então, na medida em que o analisando está ali falando, lembrando, ou quando ele não lembra, via lembrança, via recordação, recuperável pela memória, aquilo que ele acessa de uma outra forma, seja pelo ato, pelo corpo, pelas manifestações mais pré-verbais, não verbais, mas na medida em que isso é posto em palavra na análise, o processo de elaboração, então, pode acontecer. E aí, na escrita, a gente poderia ter essa mesma sequência, né? De escrever, repetir, elaborar, depois de ter escrito, lido, relido, revisitado, reformulado, né? Inúmeras vezes. Então, é uma repetição no sentido de revisitar aquilo que a gente escreveu numa primeira versão e que vai passar certamente por tantas outras versões. E aí, claro, tem aquele enfrentamento que eu falava no primeiro encontro de poder olhar para isso e saber que essa primeira versão é só a primeira e que vai sair do jeito que sair e aguentar que seja uma primeira bastante primária, né? Que seja bastante
confusa, caótica, errada, não importa. A gente tem que saber que esse primeiro passo é a primeira vez que a gente está colocando em palavras e que vai ser revisitado, reelaborado, relido, remexido mais umas tantas vezes até que a gente faça a elaboração final, né? Então, é fazer essa permissão, lembrando que isso é uma função da escrita, que é o processo de elaboração, que assim como na clínica não se faz de primeira, né? Não é a primeira vez em que o analisando vai nos contar uma questão, um fato, um acontecimento, uma fantasia, um trauma, uma vivência, uma experiência que ele passou e que aquilo vai ser elaborado e ser processado psiquicamente. Então, se a gente sabe isso para a clínica, a gente tem que poder lembrar disso na escrita também. Que isso que a gente está pondo no papel, a gente vai ter que voltar a isso várias vezes até que esse processo ganhe esse nível de elaboração, de processamento psíquico, mas também esse processamento da construção do texto, né? Bom, eu acho que eu vou parando por aqui, então, para a gente seguir conversando, vendo o que vocês pensaram, o que surgiu. Eu sou Carmen, né? Sou da Sociedade Psicanálise de Brasília. Eu gostei muito, comprei seu livro, né? Só li a introdução, mas aquele texto que você mandou, e eu fiquei pensando, nossa, um clássico é isso, né? O cara é É. 200 anos, 1823, tem 200 anos aquele texto, como ele é atual e como ele consegue captar o que qualquer um que pegar um papel e um lápis para escrever vai ficar, né, pensar. E fiz a experiência, né, de escrever, e escrevi um tema que eu tenho observado, que eu até pensei em colocar no OP, né? Ah, E uhum. aí escrevi, passei até para uma amiga que é jornalista, mas ela deu uma editada, mas usou umas palavras que não são minhas. Por exemplo, eu não usaria uma palavra que eu me lembrei agora aqui, que eu me lembrei essencialmente, não é uma palavra que eu usasse, né? Que eu usaria, né? E aí, não, então eu vou pegar as correções que ela fez e colocar de novo do meu jeito, né? Eu Uhum. entendi que ela quis dizer, né? E vou. Mas foi muito importante, assim, gostei muito, né, da primeira aula. Então, essa coisa, então, é sentar e escrever, né? Assim, e é todo dia um pouco, né? Um pouco, né? Tenta se. É um pouco, né? Até que eu estou fazendo meu segundo relatório e comecei a fazer e não consigo. Parei, assim, com um terço dele, e essa coisa de empacou, né? Empacou e eu não consigo sair, nem de me sentar, né? Para abri-lo para ver, né? Não tenho nem me disposto a isso. Quer dizer, escrevi uma outra coisa, mas não peguei nada do relatório. Mas muito importante, tenho pensado e gostei muito essa metáfora que você faz com o repetir, recordar, né? E elaborar, né? Porque você vai repetindo o texto, fazendo o texto, colocando, né? Revendo, né? Até, né, você conseguir o elaborar é o que você diz, está pronto, não vou mais mexer, né? Mas sem medo, né? Realmente, quando a gente pega um texto, você fica com muito medo do que você escreveu, né? Parece que Sim, né, você se amedronta diante do que você escreveu. sim. Eu acho que, assim, tem uma coisa também que a gente fica muito, assim, na realidade, acho que eu fiquei pensando
que a gente talvez seja uma fantasia crítica, né? Do que vão criticar, né? Talvez isso seja uma coisa, né? A fantasia da gente, da crítica que virá, né? Sim, sim. Obrigada, Carmen, pelo teu comentário e testemunho, né? Porque, sim, é esse texto, né, que tu comenta, que é de 1823, realmente, e é um texto que o Freud se apoiou nele, mas é um texto que o Freud ele cita, né, num texto do Freud de 1920, o Pré-História do Movimento Psicanalítico, mas a gente lendo ele todo faz muito Uhum, sentido para nós ainda hoje, né? uhum, Então, a ideia dos nossos textos também é essa, assim, que eles vão fazendo sentido não só para nós, porque eu acho que o texto, em primeiro lugar, tem que fazer sentido para nós quando a gente está construindo, mas que ele faça sentido também para quem nos leia, seja hoje, seja quando for. Ah, e isso uhum, e na medida em que a gente se coloca, né? E eu acho que muito da nossa vivência, quando a gente consegue passar para o papel, ela tem esse efeito no leitor, de ele se sentir representado, de ele se sentir como se a gente estivesse narrando uma experiência dele, né? A gente tem essa sensação com textos psicanalíticos e também com textos literários, né? Que parece que o autor, o escritor uhum, escreveu para a gente, assim, descreveu uma cena, uma uhum. situação, um sentimento nosso. E, e isso que tu fala, eu fui anotando algumas coisas aqui que a Carmen falou, do medo que a gente tem de se deparar, em primeiro lugar, com a nossa própria escrita, com o que a gente escreveu. E isso de diversas formas, seja na forma ou no conteúdo, né? Porque a gente tem essa Uhum. expectativa em função das idealizações que a gente comentou no primeiro encontro das nossas expectativas narcísicas, de que o formato seja um formato de qualidade, com todas as, enfim, critérios de clareza, é, beleza e um texto redondinho que só se faz com trabalho em cima da escrita, né? Um texto, raramente, eu desconfio sempre, né, de pessoas que dizem que sentam, escrevem, entregam, e dessa primeira escrita já sai o texto que a gente, como leitor, tem acesso. Né? Pelo menos os meus textos não são assim, eu volto a eles milhares de vezes, então a gente tem que lembrar disso para poder ser generoso com a gente mesmo, de saber que o que vai sair, em geral, não tem a qualidade que a gente gostaria que tivesse, mas ok, não tem mesmo como ter e não tem que ter, porque é um processo que a gente vai ter que retomar várias vezes. E a segunda questão é o medo, como a Carmen falou, de como ele vai ser lido, né? E claro que a gente vai receber elogios e reconhecimento e aprovação e validação, mas sempre vai ter alguém que vai criticar, né? Com sorte, alguém não vai criticar, né? Talvez eu retire o com sorte, porque eu acho que é isso também uma coisa de valor da escrita, que a gente bote o nosso saber e o nosso não saber, as questões que a gente também tem, na medida em que a gente vai sendo analista, vai sendo um analista em formação, para que através da escrita nos digam também daquilo que os outros pensam. Porque a gente raramente, não sei como é que é para vocês, mas eu acho que raramente a gente tem certeza de coisas ou um pensamento que a gente dá, uma ideia que a gente dá por acabada, por encerrada. A gente sabe que aquelas teorias que os pacientes chegam e têm como dadas e como encerradas,
muito da nossa função analítica vai ser propor aberturas, poder propor questões, poder colocar dúvida, porque aquilo que a gente encerra está fechado sem espaço para respirar. Então, na escrita e na apresentação da nossa escrita para o outro, também a crítica é esse movimento de arejar, de trocar, de pensar, de seguir pensando, de ter a escrita como veículo desse diálogo para que o outro diga também aquilo que ele pensou a partir do que a gente escreveu e aquilo que ele pensou sobre o que a gente escreveu. E aí, claro que muitas vezes a gente vai fazer esse o que a Carmen comentou, assim, o que que o outro diz, ou o que que o outro corrigiu, ou que comentários ele fez, que sugestões ele fez sobre o nosso texto, sobre a nossa escrita, sobre as palavras que a gente escolheu, sobre a interpretação que a gente deu, e que são válidas e que fazem sentido, né? E aquilo que não faz que o outro teria escrito daquele jeito, ou o avaliador, isso é muito comum quando a gente recebe de volta artigos nossos que passaram por avaliação para publicação, ou mesmo os pareceres de avaliação dos trabalhos que a gente entrega nos institutos, nas sociedades. As pessoas vão fazer comentários que são válidos e que a gente reconhece que vão ampliar, aprimorar a nossa própria ideia, a própria escrita, muitas vezes, mas a gente toma algumas sugestões como o parecer daquele sujeito, que se tivesse sido autor do trabalho, teria feito de outro jeito, teria usado outro autor, teria dado uma outra abordagem, mas aí seria um outro trabalho. A gente vai tomar isso, vai ler, vai, né? Se a gente está numa banca, a minha orientadora de doutorado que dizia, né? A gente agradece a colaboração e guarda como uma sugestão, mas a gente não vai modificar nossa escrita se a gente não viu sentido naquilo que o outro propôs, ou sugeriu, ou colocou, né? Ou comentou. E eu acho que o OP, né, que a Carmen lembrou, é um desses espaços que põe na escrita, e numa escrita que é oferecida, e numa escrita que retorna, de muitos pares, de muitas pessoas que conversam por escrito. Então, é um exemplo muito especial dessa possibilidade de encontro com o outro só pela escrita, né? Então, é uma possibilidade de que aquilo que eu escrevo, a partir de uma reflexão, de um acontecimento, da cultura, da vida, do mundo, e que me afeta, eu produza, mas faça esse compartilhamento. E que gera muita ressonância, né? Gera ecos e gera ressonância, gera movimento e gera diálogo. E aí, certamente, muitas ampliações vão podendo acontecer, né? E uma outra questão, assim, mais de ordem prática, mas é um prático que reflete no nosso processo também, que tem um tanto de subjetividade na escrita, que é o que a Carmen comenta, que é todo dia um pouco, né? A gente, para escrever, seja o modelo de trabalho que a gente estiver escrevendo, relatório de supervisão, um tema livre para um simpósio, para uma jornada, o teórico clínico, a gente escreve cada dia um pouco, aonde estiver, a hora que for, com o tempo que a gente tiver e na superfície que estiver disponível. Então, o Moacir Scliar, ele tinha tem um escrito do Moacir Scliar que ele falava de 21 motivos, 21, não era 21 motivos para escrever, mas 21 enfim, são frasezinhas, eram 21 frases sobre a escrita do escritor. E aí uma delas dizia que o escritor tem que ganhar bem para ter talões de cheque onde ele possa escrever seus textos, seus escritos, né? Na época dos talões de cheque, ele usava qualquer superfície que estiver disponível para escrever.
O que significa que a gente não precisa transformar o momento de escrita num cerimonial, não precisa ser lá no computador onde a gente já começou o arquivo, porque às vezes isso acaba dando um peso e dando uma seriedade que acaba nos travando mais do que nos ajudando, porque aí é o momento de voltar para a escrita e abre o arquivo e a gente não sabe em que ponto do arquivo seguir, e aquilo já tem uma cara que já dá uma angústia, já nos assusta e a gente já evita e aí já nem abre. Então, a ideia de escrever todo dia um pouco é que a gente escreva em qualquer horário, em qualquer intervalo de paciente, e em qualquer lugar onde a gente estiver, e sem o compromisso de ter que escrever 3 páginas do trabalho. A gente vai escrever uma ideia, e depois outra ideia, e outra menor, e outra maior, e a gente vai estar lendo um texto e a gente já pensa um parágrafo que cabe no nosso trabalho, porque é do tema que a gente está trabalhando. E aí depois a gente vai talvez chegar num momento em que a gente vai reunir todos esses vários pedaços, que um está no computador, o outro está no celular, o outro está no WhatsApp, o outro está numa folha de papel, o outro está na margem do livro. A gente vai reunir todos esses pedaços, também acreditando que como a gente tem um fio associativo, tal como na sessão, quando a gente está debruçado sobre um tema, esse tema é esse fio associativo, acreditando então que todos esses pequenos pedaços estão ligados a esse fio. Então, algum encadeamento, alguma costura a gente vai poder fazer. Só que na hora que a gente escreveu, a gente não estava preocupado de que é esse pedacinho tem que estar lá ligado, linkado com as 15 páginas que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ter no final. É aquele pedaço, é aquilo que eu quero escrever naquele intervalo de 15 minutos, ou aquele trecho que eu quero escrever naquele intervalo de 20 minutos que eu tenho, porque daí a gente vai fazendo o processo de um jeito mais leve e conseguindo driblar esse peso, como eu falei, que às vezes se sobrepõe quando a gente senta de uma forma mais formal, assim, para então fazer aquela tarefa que é o escrever, né? Então a gente tem que poder fugir disso, desse caráter mais pesado, mais cerimonioso, assim, é a palavra que me vem, da escrita para transformar a escrita num processo mais criativo, mais solto, mais leve, mais livre, né? Boa noite, pessoal. Oi, Oi, Ana, tudo bem? Olha só, tudo. eu gostei muito também do exercício que você mandou para nós. E, e o processo em si, nessas 2 semanas, foi muito legal, eu queria compartilhar. Porque você traz aqui hoje, né, que escrever o trabalho, ele pode se tornar um sofrimento, né? Você está com as ideias ali, então você senta para colocar no papel. Então é sofrido, né? E, gente, eu me deparei com isso. Comecei a escrever o meu relatório e quando eu acabei os 3 dias eu estava exausta. Mas foi muito bom o primeiro encontro porque eu consegui me acalmar, sabe? Então, desse sofrimento, deixei ali o trabalho, depois eu retomei, aí eu repensei, e aí eu fui relembrando, né? A questão de que às vezes a gente começa com uma ideia, mas depois você vai para outro rumo. Então, isso foi me acalmando e, e foi muito legal, porque eu acredito que é a primeira vez que eu acesso esse gostoso do escrever que Hum, foi a partir do momento que eu consegui superar esse sofrimento, essa angústia, né? Que a gente sempre fica pensando, alguém vai ler, né? hum, O que que vão pensar? Então, quando eu consegui me desprender disso, que tem tudo assim o que a gente conversou no último ateliê,
eu me deparei assim com algumas coisas que eu escrevi, eu fiquei surpresa, porque ficou lindo, e aí eu consegui entrar em contato com a beleza, tanto do processo analítico como da escrita, sabe? Aí fui me empolgando, e agora não paro mais. Então, eu acho que essa questão, quando a gente consegue superar, suportar, que é angustiante você colocar tudo aquilo, né? Acessar novamente o que você viveu, ali pensando num relatório, né? Na escrita do caso, e aí pegar e conseguir ir aparando, né? Porque você joga um negócio bruto, aí fica um negócio caótico. Porque eu sofro com isso, sabe? Eu volto lá no meu material de apoio e eu falo, é muita coisa, não vou dar conta. Não, calma, você pega uma coisinha, pinça um. Então, assim, foi bom esse processo. Porque quando a gente supera o sofrimento, a angústia, a sensação é maravilhosa, né? De ver um produto teu ali e que você não imaginava que você chegaria nisso. Ainda não terminei, mas eu queria compartilhar que a escrita, ela está sendo mais prazerosa agora. Tá dando para curtir, sabe? É muito bom. Ai, que bom, Ana, que E o bom. exercício foi assim um disparador, mobilizou. Eu falei, não, vamos lá, vamos começar. Aham, sim. Então tá muito rico, muito bom mesmo. Que bom, Ana, obrigada. E eu também fui anotando aqui, porque eu acho que são várias coisas que a gente pode ir comentando, né? Uma coisa é essa do disparador, assim, que a gente vai, na medida em que a gente vai escrevendo, escrever, refletindo sobre o processo de escrever, a gente vai identificando esses pontos e esses momentos em que vai barrando, em que vai dificultando, em que vai ficando exaustivo, em que vai sofrendo, em que vai resistindo, e a gente consegue ir, na medida em que a gente vai identificando, né, o que está se passando ali, que providência que a gente tem que tomar, né, seja externa ou interna. E isso que tu comenta do disparador é uma coisa que a gente pode criar para a gente mesmo, porque o aparelho psíquico ele vai fazendo isso, né? Ele vai abrindo uma via secundária quando, né, tem um impedimento, vai criando a capacidade de simbolizar quando tem a falta, vai descendo do narcisismo primário quando vê que ficar ali no trono da sua majestade bebê não vai dar muito certo. Então, cada questão que se interpõe na vida, né, nisso que a realidade vai nos propondo, nos impondo, nos impedindo, a gente vai criando cada vez mais recursos psíquicos para ir driblando, ampliando, indo por aqui, indo por ali, e é o que a gente precisa fazer no processo de escrita também. Então, a gente poder criar disparadores para nós mesmos é um drible que dá certo, porque daí, se a gente empaca numa coisa, a gente dá uma volta ali, seja no superego, no ideal do eu, enfim, no que tiver travando nessa ideia barra fantasia barra realidade de que quem vai ler, né, esses objetos externos que vão ler e que vão dizer o que a gente não sabe sobre o texto e sobre nós. E aí a gente vai conseguindo construir uma saída criativa para garantir que o processo siga, né? Então, a gente pode construir inícios de frases, a gente pode fazer exercícios de diálogo, a gente pode escrever do meio para diante ou do fim para trás, a gente vai construindo, criando coisas que façam que aquele processo que barrou, que a gente vai então por uma outra via, né? De que a gente é, não se renda para os obstáculos e encontre alguma brecha por onde a gente possa ultrapassar a resistência, a barreira, a repressão, o que for, e seguir adiante, né?
Então, cada um vai construindo isso, né? E são dribles internos, mas também são dribles da realidade, né? Isso que tu fala de que é um monte de coisa, isso é uma sensação muito frequente, porque ou a gente está atendendo um caso há 1 ano, ou 2 anos, ou lá quando a gente for fazer o teórico clínico, é um caso que a gente acompanha há 4 anos, há 8 anos, há 12 anos, e a gente tem um monte de material, um monte de relato, ou a gente tem um monte de teoria, um monte de autores, um monte de textos. Então, se a gente pega temas que tem muita coisa publicada e a grande maioria dos temas tem muita coisa publicada, a gente se sente num oceano que a gente não vai dar conta, né? Então a gente tem que fazer isso que tu diz, assim, a gente tem que primeiro se acalmar e a gente vai ter que fazer esse exercício de te acalma em muitos momentos do escrever. E a gente vai ter que pegar, como tu diz, os pedacinhos, né? Que é um pouco que a Carmen falava, assim, todo dia um pouco, a gente pega essa montanha de texto, essa montanha de informações do caso clínico, e a gente vai por partes, por pedacinhos, né? Então, a gente vai pegar o material que vai falar sobre a infância do analisando, ou a gente vai pegar o material que vai falar sobre a figura paterna daquele analisando, e depois a gente vai pegar sobre então a figura materna daquele analisando. E a gente vai lançando mão, inclusive, de mecanismos obsessivos, que no processo de escrita, muitas vezes, eles ajudam, para ir pegando partes menores, para que a gente vá tendo a sensação de que a gente vai dar conta, de que a gente vai conseguir escrever primeiro uma coisa, depois outra. A gente não precisa se ocupar da montanha inteira de uma vez só. Então, isso é uma estratégia criativa que ajuda a gente sair dessa sensação de não dar conta, né? Que é muito também da experiência interna de ser assolado, afogado, tomado por alguma coisa. A gente chega numa sessão, a gente às vezes não sabe por onde começar, ou a gente escuta um paciente que está transbordando e que começa uma análise, começa nas primeiras sessões ali nos trazendo milhares de coisas que a gente não sabe por que caminho ir. A gente vai ter que ir aos poucos, pegando coisa por coisa, ponto por ponto. Então, na escrita vai ser muito semelhante, assim, a gente tem que pegar uma coisa, depois outra coisa, tendo a calma e a esperança, e na medida em que a gente vai experimentando isso, a gente vê que dá certo, né? Então não é uma esperança da nossa cabeça, a gente vê que o processo vai acontecendo assim, que isso vai somando e vai se construindo um texto, um trabalho como um todo, né? Mas tem que ter sido aos poucos, tem que ter sido uma parte de cada vez, um ponto de cada vez, né? E isso ajuda a gente a não ter essa sensação de exaustão que tu fala ali no final dos 3 dias, ou do primeira quinzena, ou do primeiro mês, porque aí a gente não vai conseguir seguir no trabalho, né? E isso também é próprio do aparelho psíquico, né? A gente sabe que a gente se organiza para evitar o desprazer, né? Então, se a gente deixa que a escrita transcorra como um processo desprazeroso, a gente não consegue ter vontade de escrever, porque quem de nós, né, se consegue entrar numa coisa que a gente sabe que vai ser desprazerosa? A gente até faz, assim, mas a duras penas, sofrendo, penando e torcendo para que esse inferno termine, que a gente se veja livre para nunca mais voltar para aquele trabalho, não quer nem enxergar pela frente. A ideia é que não seja assim, de que a gente não deixe chegar nesse ponto, né? De que a gente consiga, então, dessas formas diversas, e registrando o processo de escrita como um exercício prazeroso, né? Para que seja alguma coisa que a gente tenha, talvez não assim um prazer, né, extremo, mas que a gente tenha a possibilidade de viver, que a gente tenha essa empolgação, esse ânimo de
voltar aí mais um tanto, de retomar e de seguir mais um pedaço, né? Então, é ir mudando esse registro, né? De uma situação, de uma vivência desprazerosa para alguma coisa que dê esse prazer ou um tanto de satisfação. E que também é uma função da escrita, né? Que é a satisfação narcísica. Porque a gente falava na outra vez de todos os entraves que as questões narcísicas acabam, né, nos impondo, e se a gente não está, né, administrando bem essa relação com o próprio narcisismo, isso que é do narcísico barra o processo, mas as questões narcísicas, se bem arranjadas nesse processo, a escrita é um objeto de satisfação narcísico muito grande, seja no processo, porque a gente vai se vendo então capaz de produzir, daí a gente vai vendo que a gente consegue, que o trabalho está avançando, que dali um pouco a gente já tem 5 páginas e 10 páginas, quando a gente vê o trabalho está quase no fim, e a gente foi capaz, tendo esse reencontro com a própria escrita que tu comenta, né, Ana, de a gente se surpreender com coisas que a gente escreveu e que estão bem escritas, foram ideias legais e foram costuras bem feitas, a gente retoma o relato do caso de um outro jeito e se surpreende com o que a gente foi capaz de registrar. E depois com o trabalho entregue, né? Que daí é esse reconhecimento que é narcísico, mas que vem pelo olhar do outro, né? De que a gente tem esse reconhecimento dos objetos para quem a gente dá esse valor, né? De dizer de nós, do nosso texto, e tem essa gratificação, né, de ter sido capaz de apresentar essa produção de valor e de conteúdo, e né, de importância para o olhar desse objeto. Mais Oi, alguém gostaria de Ana. compartilhar? Vou falar Ai, um pouquinho. oh, legal. Oi, Vanessa. Oi, querida. Oi, Ana. Eu sou a Vanessa, da Psicanalítica do Rio de Janeiro. Não, duas coisas, né? Uma que você falou de sempre ter um bloquinho, alguma coisa para anotar, né? Isso eu acho muito importante, assim. Eu acho que foi uma orientadora de mestrado que me passou isso, porque às vezes a gente está na rua, no metrô, e vem uma frase significativa, uma palavra que a gente pode aproveitar depois. Então, é importante que depois ajuda a desenvolver as ideias, né? E uma outra coisa que me veio à cabeça, que eu também sempre faço, é uma questão do lixo. Sempre abrir um documento Word, né? Para botar ali o lixo. Porque às vezes a gente escreve alguma coisa e fala, cruzes, que nada a ver isso, né? Mas não jogar isso fora, né? E botar isso lá, porque daqui a pouco a gente relê, como você bem está explicando, a gente relê muitas vezes, e a gente fala, não ficou tão ruim assim, né? Entendeu? Acho que dessa parte dá para aproveitar alguma coisa. Então, assim, fica só como dica, assim, é uma coisa que eu utilizo muito. Sempre quando eu estou escrevendo, eu abro o documento lixo. E aí eu vou jogando umas coisas lá, e depois quando eu volto, eu falo, nossa, interessante, dá para utilizar. Eu acho que ajuda, né? De alguma maneira, é um instrumento para ajudar na criatividade, só para Uhum. colaborar. Obrigada, Vanessa. Sim, porque isso a gente, quando está escrevendo, né,
dependendo da medida, né, dessa distância entre o ideal, o ideal do eu, realidade, essa negociação, né, entre essas instâncias e essas, conforme elas estão instaladas dentro de nós, a gente acaba sendo muito severo com a gente mesmo. E às vezes a gente tem o impulso de deletar, e às vezes a gente deleta mesmo. Eu sou uma pessoa que eu oriento, a gente não deleta, a gente escreve, né? A gente não apaga coisas, a ideia é escrever, não apagar, né? Então, é uma ótima dica isso de que a gente reserve um outro arquivo para aquilo que a princípio a gente julga insuficiente, errado, ruim, mal escrito, nada a ver, etc. Porque tem muita chance de que aquilo seja descartado mais pela nossa severidade do que porque realmente não tem a ver, porque o que está mal escrito não importa. Estando escrito, a gente melhora, né? Estando escrito da forma mais insuficiente que seja, a gente tem um ponto de partida que não é mais do zero. A gente tem uma frase composta que pode estar errada, truncada, mal escrita, sem concordância, mas ela está ali. Então é muito mais fácil a gente voltar para uma coisa que já está registrada e substituir, ampliar, botar mais palavras, tirar o que está sobrando, fazer essa arrumação, do que a gente ter uma folha em branco que a gente tem que partir do zero. Então, a gente poder fazer essa reserva, né, botar de lado, sabendo que vai estar lá numa hora em que o texto já tem uma outra forma, já tem mais coisa escrita, a gente pode reler aquilo que a gente descartou, talvez a gente descubra que tem sim ideias que valham a pena ser desenvolvidas, né? Porque senão a gente também entra nesse círculo vicioso de que a gente escreve o insuficiente, a gente não gosta e apaga, daí a gente volta para o zero. A gente escreve, não tá bom, a gente deixa de lado, abre um outro arquivo do zero, e isso é o que traz a exaustão que a Ana falava, né? E a gente ter que recomeçar tantas vezes, porque nada do que a gente tem vontade de escrever, ou pensa em escrever, ou efetivamente escreve, chega aos pés do que a gente gostaria. E aí a gente está sempre nesse trabalho de refazer, 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 a partir do ponto zero, onde a gente tem sempre a sensação de não ter nada na mão, né? Então, se a gente consegue ir simplesmente botando, 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 quando a gente vê, a gente tem um material. A gente já se libera daquele pânico da folha em branco inicial, aquela tortura de saber que tem que escrever, de que o prazo está indo, o tempo está chegando, tem que mandar lá para o tema livre, tem prazo e tal, e a gente não está fazendo. E a gente consegue não entrar nesse círculo vicioso, e isso é uma carga, uma sobrecarga a menos para que o processo siga de um jeito melhor, né? Então, quanto mais a gente puder seguir escrevendo, que é isso, né? O Freud fala num dos textos técnicos, né, de que alguém pergunta para ele quanto tempo leva o tratamento, quanto tempo vai durar a análise, e ele diz, anda. Isso é na escrita também, né? Não importa quantas páginas, se aquilo vai estar na versão final, simplesmente escreve, né? E claro, quando a gente diz, né? Agora não me lembro se foi a Carmen ou a Ana que comentaram, é só sentar e escrever. Sim, parece muito simples, é só sentar e escrever. A gente faz isso desde que a gente tem 6 anos de idade, né? E claro que, assim como a gente diz para o paciente, fala, e não é simples, a gente tem que poder pensar, e eu acho que é isso que a gente tem feito e vai seguir fazendo nos próximos encontros, e aí cada um pode seguir fazendo isso nos seus exercícios de escrita,
de pensar por que que deixou de ser só, senta e escreve, né? O que vier, do jeito que der. O que tá do- Ana, esse só é o mais difícil, né? Que você assim, você roda, parece, sabe cachorro quando fica rodeando, arrodeando assim em torno de si mesmo para sentar. Eu me sinto às vezes, eu me sinto assim. Eu dou volta, dou volta, dou volta, dou volta, né? É assim, porque é interessante você falar isso é só. Pois é, até chegar no só, né? Sentar, você fica lá naquela, faz 1000 voltas, arruma 1000 desculpas, né? Sim, sim, e sempre vai ter, né? Mil desculpas, porque a gente sempre tem um monte de coisa para fazer. Então, a escrita é facilmente substituível por tantas urgências da vida e tantas coisas importantes. Mas é isso, é a gente achar a brecha, né, o ponto de fuga desse movimento circular que tu bem mostra com a questão do cachorro atrás do rabo, né? É a gente É, sair dessa circularidade que não nos leva a lugar nenhum, só nos faz repetir o mesmo caminho incessantemente. aham, Então, é no poder entrar no processo e fazer o processo andar para frente, porque aí a gente vai tendo registro. Saiu, escrevi, tá indo, tá andando, gostei, né? Então, a gente vai registrando, né, lá experiências de satisfação, ponto por ponto, que vai depois se ligando e formando um registro da escrita como um processo mais satisfatório, prazeroso, gratificante, né? E a questão do bloquinho, né, que tu comenta também, é de poder ter essas, que também pode ser um bloquinho, pode ser o que tiver à mão, até o celular hoje em dia nos facilita, mas é ter esse olhar atento, né, para si mesmo e para o que está acontecendo dentro da gente, porque é como no sonho. Se a gente não contar ou não escrever em seguida, aquilo escapa. A gente não consegue chegar lá na sessão das 5 da tarde e lembrar do sonho porque ele fugiu, né? Então, se a gente, na hora que vem, puder registrar e saber que esse registro é um rascunho, mas é um rascunho do que depois vai poder ser uma ideia mais trabalhada, processada, elaborada, a gente vai ganhando conteúdo para o que vão ser as páginas todas que a gente tem que preencher, né? A mesma coisa é a leitura dos textos, né? Muitas vezes a gente está lendo um texto e vem uma ideia, a gente lê um parágrafo e a gente pensou alguma coisa, associou com alguma questão. Se a gente não anota na hora, quando a gente for reler o texto, aquela associação foi-se, né? Então é importante que a gente também vá fazendo essa, cria esse hábito de anotar as ideias que vêm, porque se a gente não segura elas no papel, elas não voltam, né? Em geral não voltam, claro que várias vezes voltam, mas muitas vezes não voltam e a gente acaba perdendo esse arquivo paralelo lá que a Vanessa chamou de lixo, né? Então, que a gente possa ter esses lugares de depósito, né, dessas ideias, pensamentos, ocorrências, associações, para que a gente tenha disponíveis para quando a gente precisar. E pode ser que a gente não volte nelas, né? Mas é essa ideia de que a escrita ela pode surgir a qualquer momento e a gente pode partir de qualquer ponto, né? No primeiro livro, e eu mantive esse registro, né, nas outras edições do livro, mas eu narrei uma experiência que eu tive no doutorado, de um texto que a gente tinha que escrever sobre o lugar que cada um gostava de escrever. E eu não escrevi, era uma tarefa lá de uma disciplina, e eu não escrevi, não entreguei a tal da tarefa, porque não me ocorreu nada, assim,
Estranhamente, para mim, que adoro escrever, eu não consegui escrever, e aí depois eu escrevi sobre não ter conseguido escrever. Então é isso. Esse pode ser um ponto de partida da gente começar a escrever. Por que que não está conseguindo escrever? Ou por que que a gente escolheu esse caso? Então é a gente também poder usar o papel para essa conversa com alguém, que também é um truque, né? Porque não tem alguém ali, mas tem alguém que é a folha, que não é mais o eu, é o não eu. Ainda que o que esteja ali na folha seja uma produção do eu, mas não é mais o eu, é alguém com quem eu falo. Então, a gente poder também usar a escrita como esse sinalizador de o que eu vou escrever, por onde eu vou, qual vai ser meu foco, qual vai ser essa pergunta que eu vou elaborar e que eu vou percorrer o trabalho com essa pergunta como pano de fundo para saber o que eu quero saber. Então, poder também usar esses primeiros momentos de escrita para conversar comigo mesma através desse outro que vira a folha, assim, né? Para fazer esse trabalho de diálogo, que talvez seja uma versão que não vai ficar na versão final, mas é uma versão que eu precisei fazer como um diário de bordo, né? Nas pesquisas, diário de campo, né? Que a gente vai narrando como é que foi a experiência de pesquisa, por exemplo, né? É como se a gente fosse comunicando todo o processamento interno, né? Mas é isso. Acho que já chegamos no nosso horário, né? Sim, Muito bom, muito obrigada. Então, a gente se encontra no dia 15 de janeiro. Vamos falar sobre a escrita do caso ou a escrita da escuta, né? isso. E aí, eu queria só passar um recadinho para o pessoal que a gente vai organizar, a gente vai passar em dezembro agora, né? Assimilando também o que conversamos nos dois encontros. A gente vai organizar para reenviar o e-mail com o link para que todo mundo tenha esse acesso mais fácil também, tá bom? Tá joia. E eu vou mandar, então, entre amanhã e sexta-feira, mais um material de apoio, mais uma ideia de exercício, assim, para ser um exercício, como a Ana falou, disparador para a escrita de você, assim. Ótimo. Então tá, a gente pode encerrar? Uhum, sim. Nos Ok, vemos. então, pessoal, boa noite. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa Abraço. noite, pessoal. Tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Boa Até noite.